Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos estar falando com o Senhor, dando início ao nosso culto de adoração. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, a tua igreja se reúne diante de Ti. E eu quero, Senhor, começar te agradecendo, Pai, pela oportunidade da vida, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia que o Senhor nos livrou e nos guardou, e nos trouxe, Senhor, em paz e em segurança até este lugar de adoração. Senhor, e com esse espírito, ó Deus, de gratidão e desejo de adorador, nos apresentamos a Ti nessa noite. Senhor, viemos aqui te cultuar porque nós desejamos isso, porque nós te amamos, Senhor, e o Senhor é o nosso prazer. O desejo do nosso coração, Senhor, é cada dia mais te servir. Por isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha, ó Deus, continuar falando com a tua igreja, Pai. Tenha liberdade, Senhor, para continuar trabalhando em nós. Senhor, eu reconheço, Deus, o quão falha eu sou, como pecador, o quanto eu necessito do Senhor. Mas eu também declaro, ó Deus, que o desejo do meu coração é entronizar o Senhor a cada dia. Que o altar da minha adoração venha a ser o Senhor, venha a ser ocupado pelo Senhor, que o Senhor venha reinar por completo, ó Deus, na minha vida, que o Senhor venha a ser entronizado, ó Deus, e venha reinar por completo no meio da tua igreja, e que a nossa adoração, Senhor, nosso louvor seja, ó Deus, somente a Ti. Seja direcionado, ó Deus, a Ti, que possamos, ó Deus, tocar no Teu coração. Porque o desejo do nosso coração é nos ofertar o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, fique à vontade para operar em nosso meio. Fique à vontade, ó Deus, para operar em nós. E eu te peço, ó Deus, atraia vidas para este lugar, Senhor. Sei, ó Deus, que neste momento quantos estão desesperados, ó Deus, e sem esperança, porque não conhecem o Senhor. Senhor, quantos têm sede e nem sabem disso, ó Deus. Eles sabem, ó Pai, que está faltando alguma coisa, que existe um vazio, que existe um buraco, mas eles não sabem, ó Deus, que é a falta do Senhor. Por isso, nessa noite, ó Deus, a tua igreja te clama, Senhor, atrai essas vidas para aqui. Que aqui, Senhor, elas podem ter um encontro contigo. Aqui, Senhor, elas vão ouvir falar do teu evangelho e conhecer o teu amor, ó Deus. Opera, Senhor, em nossas vidas e opera, Senhor, também através da tua igreja. Que a tua igreja, Senhor, venha a ser um canal de bênção neste lugar. Que não venha a ser só mais um ocupar um espaço, Senhor, mas que venhamos fazer a diferença, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, crescer, ó Deus, em direção ao céu. Que possamos, ó Deus, crescer no teu reino, ó Deus, para que o Senhor venha reinar em todo este lugar, nessa cidade, nesse município, nesse estado, nesse país, ó Deus. Ah, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a buscar a tua presença cada dia. E fique à vontade, Senhor, para trabalhar na tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Vamos iniciar com uma canção deste momento de adoração que vem por título Sonda e Usa. Essa canção é a letra de um salmo que começa a convidar o Senhor a sondar o nosso coração, a nossa mente, e reconhecemos que o Senhor sabe de todas as coisas, mesmo aquilo que ainda não chegou na nossa boca, o Senhor já conhece. E que o Senhor tenha liberdade, amado, de fazer isso em nós. E no finalzinho dessa canção, fala aquilo que é o desejo de todo servo fiel do Senhor, de todo adorador. Que o Senhor possa ter liberdade para usar as nossas vidas. Então vamos cantar com todo amor pelo Senhor
Senhor, que existe em nosso coração essa canção e que seja a nossa oferta de adoração ao Senhor nessa noite.
começa declarando para o Senhor, assim: Senhor, Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. Nós reconhecemos o que o Senhor é para cada um de nós, e o desejo do nosso coração de estarmos junto com o Senhor. Por isso a igreja do Senhor tem que se preparar, tem que se sondar e pedir ao Senhor para estar sondando o nosso coração, nos quebrantando, nos usando, para que nós também possamos declarar com verdade, com desejo no nosso coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque vivemos dias tão difíceis, tão angustiantes, tantas lutas, tantos problemas que o mundo tem vivido, a igreja do Senhor tem sentido, porque nós somos humanos, nós somos carne, nós somos impactados por muita coisa que acontece em nossa volta. E a sensação que eu tenho de vez em quando é assim: parece que a gente não vai aguentar, que não vai suportar. Eu não estou dizendo de pensar: eu não vou suportar, eu vou abandonar o Senhor. É que fica assim: Senhor, como será? A gente pede o Senhor para nos dar estrutura, mesmo quando parece que a gente não vai aguentar, a certeza de que o Senhor, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa porta de escape. Por isso, amados, eu convido você nessa noite a se render ao Senhor, e vamos adorar o Senhor com mais essa canção. Tu és a minha luz,
pelo Espírito, Senhor, em nós. Obrigada por habitar em nós. É neste lugar, Senhor. É neste lugar, no altar de adoração, onde os nossos olhos espirituais podem te contemplar, Senhor, que eu quero habitar. É neste lugar, Senhor, que meu coração deseja estar em nenhum outro, Senhor. Não existe nada melhor, Senhor, e não é somente a minha através de uma canção, mas não existe nada melhor, Senhor, do que estar diante de Ti. Não existe nada melhor, Senhor, do que estar contigo. Não existe nada melhor, Senhor, do que engrandecer o Teu santo nome. Não existe nada melhor, Senhor, do que glorificar o Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é merecedor. Nós vamos cantar a nossa última canção. E durante essa canção a igreja tem a oportunidade de ofertar a casa do Senhor. Vamos continuar exaltando o nome dele, dizendo que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, que foi por meio dele, que foi por Ele, que foi para Ele, que foram feitas todas as coisas, que nós fomos criados para o louvor e glória do nome do Senhor. Vamos exaltar o Senhor. Não há
Se assistia somente através da internet, um grupo pequeno estava trabalhando, fazendo coisa
coisa girar, mas a maioria estava em casa assistindo, muitos ficaram impossibilitados de ir para o trabalho, e com isso ficou em casa direto, começou a procurar alguma coisa para fazer. Muita gente fez obra, fez reparo, fez conserto, muita gente foi ajeitando as coisas, fazendo coisas que não fazia há muito tempo, e estava sempre dizendo, não tenho tempo, e começou a se ocupar com as suas coisas. Resumindo, é isso. Todo mundo começou a se ocupar com as suas próprias coisas e com a sua própria vida. E a gente passou a deixar de lado aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é cuidar da vida de outras pessoas. Não cuidar da vida dos outros que respeita a fofoca, mas a cuidar, a se preocupar com as pessoas, a fazer algo para cuidar dessas pessoas. A nossa vida, a partir do momento que a gente chegou a nossa vida para Jesus, a nossa vida é isso. É viver a nossa vida em função da vida dos outros. É levar esse evangelho até outras pessoas. É fazer com que essas pessoas conheçam esse Senhor também. E a gente foi mudando de rumo de acordo com uma situação que a gente foi vivendo. Todo mundo preocupado com sua própria família, preocupado com a doença, meus pais, meus avós, eu tenho que cuidar. A gente tem essa preocupação toda e todo mundo focou naquilo que é seu. E o Senhor vem nos despertando para abrirmos os olhos, olharmos ao redor e vermos que no meio de toda essa transição difícil que a gente passou, se tem sido difícil para nós, que temos o Senhor, que estamos aí diante dele, que temos ouvido a palavra de Deus, temos nos alimentado, temos continuado andando. Imagina para quem está em casa ainda, sofrendo um monte de angústias, perdendo gente da família preciosa. A gente teve essa semana 2 pessoas da família do Jorge daqui, né, que faleceram, uma foi de Covid, a outra não sei, e são muitas famílias lamentando. Enfim, as pessoas estão aflitas, estão precisando de ajuda, e quem vai ser essa pessoa que vai estender a mão? Quem vai fazer alguma coisa? Eu sempre falo aqui, há anos eu falo isso, que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus não se manifesta direto, a não ser quando não tem ninguém que Ele possa usar. Eu já vi isso acontecer também, nós vimos isso aqui algumas vezes, o Senhor falar diretamente com pessoas, gente com coração puro, gente teimosa, e o Senhor ir lá e abordar essa pessoa em sonho à noite, falar com ela e despertar, para que abrisse a porta do coração, para que abrisse a porta do seu lar e recebesse a gente. Mas, no geral, do jeito normal de Deus agir, na forma natural dele, ou sobrenatural, Ele usa alguém para abençoar a vida de alguém. Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. E o Senhor tem o desejo de nos usar. Ele quer te usar. Deus quer usar você. E eu quero afirmar para você, mediante aquilo que o Senhor vem falando no meu coração, eu quero te dar um conselho de que você fique atento, que você fique atenta, porque Deus vai fazer você cruzar o caminho de gente que está precisando urgentemente do Senhor. Deus vai usar você, Ele quer usar você, Ele vai fazer você cruzar o caminho de algumas pessoas que estão precisando urgentemente do Senhor Jesus. Talvez elas nem saibam disso, por não conhecerem Ele. Talvez até saibam porque estão desviados, mas estão precisando que Deus use alguém para Deus deles. E Deus vai fazer você cruzar o caminho dessa pessoa. Vai ser no seu trajeto, vai ser no trabalho, vai ser no colégio, vai ser no curso, vai ser na sua vizinhança, vai ser fazendo algo que você costuma fazer sempre. Deus vai fazer você cruzar com essa pessoa e você precisa estar atento. Domingo eu estava ouvindo o Nato pregando aqui e eu lembrava de uma cena o tempo todo. Enquanto ela pregava, eu estava ali mexido por dentro, lembrando de uma cena que eu e Sinéia vivemos no sábado, lá no Extra em Alcântara. Nós passamos o sábado todinho na rua resolvendo coisa da igreja, questões do bazar, pegando essa caixa de som e outras coisas que a gente estava fazendo, um monte de coisa. A gente saiu, foi para Guaxinim, para Alcântara, de Alcântara para o Rodo, Pôr da Pedra, para depois para casa. Saímos antes das 9, chegamos 4 horas da tarde. E no meio dessa correria toda, lá no Eixo, enquanto a gente estava colocando as compras no carro, e eu identifiquei o processo, porque é uma coisa que eu nunca faria, eu acabei fazendo. Eu carrego sempre um monte de bolsa, daquelas bolsas recicláveis, é isso? Aquela que você usa de novo, né? Eu sempre carrego um monte dentro do carro, a gente tem um monte, eu sempre carrego um monte. Mas toda vez que eu entro no lugar, a gente consegue pegar. E aí o que eu faço às vezes? Compro aquela sacola, normal, 8 centavos, 6 centavos, sei lá o que. E aí a gente comprou um carro de coisa, eu falei, cara, de novo, mas o carro estava ali, perto do, vou colocar ele perto do muro do outro lado da rua, dentro do estacionamento. Eu falei, não vou botar. Peguei as coisas que eu tinha comprado, uns, sei lá, 20 itens, coloquei tudo no carrinho, de novo, para chegar no carro e colocar dentro. Eu sempre sou envergonhado de tudo, eu nunca faria isso, no meu normal. Mas nesse dia eu fiz. E aí esse Sinéia olhou pro carrinho assim, como que diz a gente, nada, outras pessoas também olharam, não é, o cara vai levar assim, tudo solto no carrinho. E eu
Eu falei, vou levar, vamos no carro, eu coloco. E a gente parou atrás do carro, eu abri a mala, peguei a tal bolsa e a gente começou a colocar os itens ali. E nisso, porque a gente demorou esse tempo, a gente não chegou com a sacola, voltou dentro do carro e saiu, porque eu fiquei ali colocando essas coisas, veio um rapaz, não sei se eu posso dizer um senhor, não sei quantos anos tinha, não faz ideia de quantos anos tinha um rapaz, não sei. A verdade é, sendo bem sincero, por isso eu fiquei me recolhendo. Eu nem olhei direito para ele. Eu não olhei a economia, eu não parei para pensar. Eu estava naquela correria, ali tinha que fazer outras coisas, a cabeça estava trabalhando o que a gente ia fazer ainda. Eu colocando as coisas na bolsa e ele começou a falar a história dele. Não, sabe o que é? Estou desempregado, tempo que esse negócio da pandemia e tal, não sei o que. Eu lembro de ter ouvido essas duas primeiras frases. E aí ele falou que eu estava em casa parado e eu pensei, poxa, eu vou sair, vou comprar acho que uma caixa de Guaravita, que ele falou, foi isso? E eu saí dentro do Guaravita e levo dinheiro para casa. E aí, na minha cabeça, já estava resolvido. Eu falei, eu vou dar uma ajuda, vou dar um dinheiro aqui e tal. Não precisava me convencer mais, não estava querendo mais assunto. Ele estava falando, continuou falando com o Cinei, eu fui dentro do carro, peguei lá daqueles trocados que a gente tem, né, sempre. Eu peguei mais ou menos uns R$3 que tinha lá, dei para ele. Eu nem pensei nele, eu não olhei direito para ele, eu não avaliei a situação. Era simplesmente alguém, como tantas pessoas que estão aí pedindo uma ajuda, estão vendendo uma bala, fazendo alguma coisa, eu dei a ajuda e pronto. E aí ele agradeceu, virou as costas, e quando ele deu um espaço, ele falou assim, moço, ó, aceita Jesus, hein? E aí sabe a hora que eu dá um estalo assim? E o jeito que pegou com ela, aceita Jesus, hein? Procura na igreja. Ele, não, eu estou indo, que não sei o quê. Foi a primeira vez que eu olhei no rosto dele. E aquilo já me fez mal ali na hora, não falei nada, eu saí de lá em silêncio, eu falo o tempo todo, mas eu saí de lá em silêncio, não falei nada com você, mas eu fiquei investido com aquilo. E aí eu chego aqui no culto à noite, eu tomo sarrafo de novo. E, amada, a gente precisa estar atento às pessoas que a gente cruza o caminho. Porque tem muita gente aflita, precisando do Senhor, precisando do milagre de Deus, precisando de que Deus venha intervir na vida deles. E Deus quer nos usar para isso. E quantas vezes a gente está desatento? Eu estava trabalhando com o Senhor, fazendo as coisas de Deus naquele dia, cuidando das coisas dele que são materiais, mas são da casa dele. Eu estava agitado com essas coisas. E eu não vi o que é mais importante, uma pessoa que Deus queria usar para ele. E eu assim, nem me toquei, cara. E isso me deixou vestido já na hora, quando ela falou assim, trazendo moça, aceita Jesus, hein? Um apelo assim, meio louco, meio do nada, pá, já na cara, né? Mas assim, aquilo me acordou, eu falei, cara, eu não pensei nele, eu não sei quem ele é. Eu podia ter conversado, eu podia ter visto ele ir lá dentro, voltar para o mercado, comprar a tal da caixa de Guaravita, esperava mais um pouco as coisas que eu tinha para resolver. Eu podia ter feito mais, eu podia ter me identificado, eu podia ter me aproximado, tido empatia, né? Me identificar com a situação dele, mas não. Simplesmente fiz algo no dia a dia, está precisando como? E está resolvendo o problema. Eu quero, com essa introdução, então, para você entender o que eu estou sentindo, quero dividir com você essa palavra e te dizer, fique atento, porque você vai cruzar o caminho de alguém que precisa urgentemente de Jesus. Que você não esteja viajando como eu estava. Que você esteja atento, que você esteja postos, e como nós ouvimos no domingo, que você mesmo dê alguma coisa para essa pessoa, para ela se alimentar. Que você faça a sua parte para que essa pessoa seja transformada, seja alcançada, seja modificada pelo poder de Deus através da sua vida. Vamos lá então, Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos 3, versículo 1 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a mona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. Dá para ter aí o que faltou em mim? Eu nem olhei para ele. Eu nem olhei para a situação deles. Eu não avaliei nada, eu não senti nada. Simplesmente eu respondi com toma. Não precisa me convencer mais, eu estava decidido a ajudar, era algo normal do dia a dia. Mas ele falou, eles olharam para aquele rapaz e falaram: olha para a gente. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e arqueiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de paz e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém. Eu li logo o texto, quase todo o processo que eu quero trabalhar, para que a gente possa envolver conosco. O texto diz para a gente, é bem claro, é uma passagem muito conhecida. É um dos milagres da Bíblia também mais conhecidos. A gente tem alguns milagres que são muito pregados. A mulher do Espírito Santo, de vez em quando você ouve pregação sobre isso. O cego Bartimeu, aquele que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A lepra de Naamã foi curada também. O homem lá do campo de Betesda, que estava lá 30 e tantos anos. A gente ouve falar muito desses milagres. E esse aqui é um dos mais pregados também. Mas eu não quero focar no milagre, eu quero focar na situação. Eu queria que você olhasse para isso, que você se identificasse com a nossa verdade, é nossa. Eu, sendo pastor, eu não sei me ocupar de cuidar de alguém. Vira e mexe, estou desaquento, estou cuidando da minha vida, estou cuidando das coisas de Deus, sem olhar com quem a gente está cruzando, sem olhar diretamente para a pessoa, sem olhar no olho, sem se importar. A gente precisa fazer isso. E Pedro e João aqui, eles estavam vivendo algo normal para eles. Se você olhar comigo aí, capítulo anterior, capítulo 2, no final dele, você vai ver que a vida deles era essa agora. O capítulo 2 vai dizer para a gente, lá no início, que eles estavam todos reunidos no lugar, tinham agora 120 pessoas ali buscando o Senhor, era o 10º dia de oração deles, lá eles estavam juntos, orando há 10 dias já, e aí o Espírito Santo desceu sobre eles. Línguas como de fogo ficaram sobre a cabeça deles, eles começaram a falar em mistério, como a gente chama hoje, em outras línguas, e o Senhor encheu a vida deles, e a partir dali a atitude deles mudou, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E aquele pessoal que estava escondido já há alguns dias, com medo das represálias que iam sofrer, com medo porque o mestre deles tinha sido morto na frente daquele jeito horrível, tinha apanhado, feito um louco na frente de todo mundo, tomado um monte de chicotadas, tinha carregado pela cidade a sua vergonha, levando aquela cruz nas costas. Se fizeram isso com o chefe, o que não iam fazer com eles? E eles estavam escondidos até ali, com medo, sem saber o que fazer, simplesmente aguardando em Jerusalém a promessa que Jesus tinha dado. E aí, essa promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio sobre eles, e quando o Espírito Santo desceu sobre eles, encheu eles de uma autoridade, de uma unção, de um desejo de pregar essa palavra. E quando todo mundo que estava na cidade, era um dia de festa, era Páscoa, e quando todo mundo estava ali, naquele processo todo ali de festa, naquele período de festa, aquele monte de gente começou a ouvir aqueles 120 gritando, e não eram só gritos que estavam tudo desconexos. A gente fica pensando assim, na forma que foi o milagre, que foi muito tremendo, porque diz que cada um ouvia na sua própria língua. Eu acho que se a gente começasse a gritar aqui, não precisava nem para outras línguas, não, que fossem 5, o pessoal aqui que é chique fala inglês, uns falando inglês, outros em espanhol, outros em português, outros em alemão, pronto, holandês, 5 línguas. Se começamos nós aqui
a gritar. Um grupinho de cada um de nós gritasse numa língua dessa, todo mundo gritando junto, cada um falando uma língua. Você acha que quem passasse lá fora ia entender? Ia captar a mensagem que estava sendo dita? Então, 120 pessoas falando em mistério. Quem estava lá fora, essas pessoas lá ouviam aquelas pessoas gritando, falando das maravilhas de Deus. Então, o milagre aconteceu em quem ouviu, não em quem falou, né? Que cada um falou numa língua, mas as pessoas ouviram na sua própria língua. E eles ficaram assustados com aquilo, e alguns começaram a achar, poxa, não é possível, esse pessoal está bêbado. 9 horas da manhã, esse pessoal gritando desse jeito, e caramba, está todo mundo bêbado. E aí Pedro se levanta na maior, ele que estava até então escondido, vai até ali, o lugar onde todo mundo pudesse vê-lo, e ele começa aos berros a pregar a palavra. E ele fala do que aconteceu, fala que foi a palavra de Deus se cumprindo, fala que aquele Jesus que eles tinham matado era o Filho de Deus, e ele anuncia o Evangelho. O pessoal fica atônito diante daquela palavra, falando: nós matamos então o Filho de Deus. E aí perguntam para Pedro: o que a gente faz então? Lá no versículo 37, 2:37, Atos 2:37, acha aí. No 37, no finalzinho, diz ali que eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo no perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo também morar em vocês também. Aquela palavra entrou no coração daqueles homens, e diz aí no versículo 41: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus, quase 3.000 pessoas se batizaram naquele dia. Pedro e João, junto com os outros apóstolos, estavam vivendo essa realidade. Vivendo aquele momento onde eles viram Deus fazer, Deus salvar, eles pregando a palavra de uma ousadia que não era normal deles, mas pelo Senhor estar habitando neles, pelo Espírito Santo ter chegado sobre eles. E eles vendo aquele grupo tão grande, se convertendo, sendo batizados nas águas. A gente, quando faz o batismo, é um momento tão especial para nós. Imagina 3.000 pessoas sendo batizadas, mover de Deus naquele lugar. E eles estavam cheios dessa realidade. E aí diz que o dia a dia deles mudou. Versículo 42, o seguinte aí que a gente leu, vai dizer: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46, perseverando unânimes todos os dias do tempo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles estavam vivendo essa realidade. Todos os dias eles estavam na casa de Deus, buscando o Senhor. Oravam juntos, comiam juntos, partiam o pão e celebravam essa ceia. Viveram esse período todo de comunhão. E aí, em um dia como todos os outros, todos os dias eles estavam no templo orando. Todos os dias é que a palavra diz aqui. E mais um dia eles saíram para ir para o templo. Eles foram para a oração da hora nona, 3 horas da tarde. Os judeus têm esse processo de horário diferente da gente. E a hora nona corresponde a 3 horas da tarde. E eles chegaram lá para poder orar, e quando eles chegaram na porta do templo, eles encontraram aquele rapaz que sempre estava lá. Ele sempre estava naquele lugar. Ele já nasceu com esse problema nas pernas, ele tinha essa deficiência, e ele foi criado dessa mesma forma. E assim que pôde estar trabalhando, colocaram ele ali, ele pedia esmolas, e ele trazia alguma coisa para casa. Todos os dias aquele rapaz estava ali, todos os dias eles passavam por ele. Eles estavam sempre no templo orando. Mas nesse dia algo especial aconteceu. Aquele rapaz pediu o que ele sempre pedia para todo mundo que passava. Ele pediu para aqueles 2 homens. Pediu uma esmola para eles. Não uma esmola. Mas naquele dia aqueles 2 homens olharam para ele, e eles estavam diferentes. E havia neles um sentimento diferente. A palavra diz aqui aquilo que eu falei que eu não fiz. Eles olharam para aquele homem. Eles viram o sofrimento deles, se identificaram com ele. E quando fizeram isso, eles ofereceram algo que eles tinham. Na verdade, eles se parecem muito com a gente, né? Eu acho que o processo é muito parecido. Então, filho, não tem prata, não tem ouro, resumo, estou duro. A gente também.
Pelo menos eu acho que você também. Né? Assim, dinheiro é o que a gente tem para dar. Mas se eu pudesse ajudava muito. Né? Tem hora que você vê a situação de uma pessoa que você fala, poxa, eu queria até pagar um almoço para essa pessoa. O negócio da pessoa que tem uma denúncia, se para uma pessoa que queria pagar um almoço, mas estou sem até para mim. Tem hora que você fala, eu não tenho dinheiro. É a mesma coisa que eles falavam, não tenho ouro, não tenho prata. Eu não tenho isso. A moeda era essa. Né? Eles não tinham real, não era dólar, não era euro. Era ouro e prata que eles usavam. Mas eu não tenho nada disso. Mas olha só, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta. E eles estenderam as mãos, puxaram aquele homem, e diz que as pernas dele ficaram normais, os artérios dele lá se estenderam, e ele começou a pular, e ele ficou numa alegria, ele entrou com aqueles homens no templo, e lá dentro todo mundo ficou atônito, né? O termo que eles usam aqui é pasmo, todo mundo pasmo, porque ele fala, rapaz, é aquele cara que fica lá na porta, mas ele não tem as pernas, gente, como é que ele está andando, como é que ele está correndo, como é que ele está pulando? E todo mundo ficou louco aqui, foram para cima de Pedro e João. O que houve que aconteceu? O Pedro mais uma vez pegou. A gente não chegou a ler até lá, mas o texto vai dizer para a gente que o número subiu para quase 5.000 pessoas. Tem uma versão da Bíblia atualizada que vai colocar que o número chegou a quase 5.000, como se juntasse com aqueles 3.000. Então, mais 2.000 pessoas. Né? A versão aqui da corrigida vai colocar para mim como se naquele dia mais ou menos 5.000 pessoas tivessem ferido por causa disso. Pedro e João foram levados dali presos. Os principais lá, né, da sinagoga carregaram eles, mas mais ou menos 5.000 pessoas se converteram. Deus continuou fazendo lá. E eles saíram de lá depois de presos, viveram uma outra experiência, foi algo que eu lembro também, mas eu não vou falar sobre esse capítulo 4. Mas enfim, aquela situação toda aconteceu por quê? Porque eles estavam atentos. Aquele rapaz estava com o mesmo jeito de sempre, mesmo jeito, fazendo o que ele fazia todo dia, pedindo esmola, esperando isso, algumas moedas, algum trocado. E o que havia de diferente? Eles de uma forma que eles agiram. Eles estavam atentos à necessidade daquele homem, atentos à voz do Senhor, que com certeza falou com eles, deu a ordem para fazer. E por causa disso, o milagre aconteceu. Eu quero dizer para você, amado, mais uma vez, que você precisa estar atento, fique atento, porque nos próximos dias, nos próximos momentos, o Senhor vai fazer você cruzar o caminho de gente que precisa urgentemente desse Jesus. E Deus quer usar você, que você possa, com esses olhos, olhar nos olhos de alguém, que você possa se importar com alguém e que você possa ser usado por Deus para abençoar a vida desse alguém. Algumas coisas que nós precisamos fazer, que precisamos estar atentos e realizar, e a gente aprende aqui com eles. A primeira coisa que eu queria te dizer que você precisa fazer, nós precisamos fazer, é ouvir o clamor dessa pessoa. Cada pessoa está vivendo uma situação diferente. Muita gente estava falando, nós estamos todos no mesmo barco, né? Com esse negócio da pandemia, mas não é. A gente tem ouvido falar bastante disso também. Cada um está vivendo uma realidade diferente. Apontavam muito essa questão do pessoal que é artista, que é famoso, que tem grana, que está fechado numa casa com piscina, né? Onde tem de tudo, a pessoa está lá e está se divertindo. E a diferença de alguém que está numa comunidade, mora num barraquinho com 7, 8 pessoas, não tem espaço dentro de casa, é muito diferente a realidade. A gente já não está mais nesse período de prisão, que fica em casa o tempo todo. Mas a nossa realidade é diferente. Cada um de nós está vivendo uma situação diferente. Há muitas pessoas lá fora precisando da ajuda de Deus por motivos diferentes. Há um clamor que cada um, e a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. A gente não pode ficar generalizando, mas esse tem sido um grande problema. Parece que todo mundo que está pedindo dinheiro está querendo te enrolar. Pode ver que isso aí é um Zé Droguinha. Pode ver que esse aí vai pegar dinheiro aqui comigo, vai na boca para comprar droga. Não quer comer, não quer se alimentar. Se quisesse comigo eu dava. Você nem perguntou. Mas na sua cabeça já tem esse pensamento. Você já começa a achar que todo mundo só quer te enrolar. Vai levar R$2 seus e vai te enrolar. Que enrolação é essa? Às vezes a gente fica dando valor demais também, a minha ali. Todo mundo a gente acha que está pensando a mesma coisa, que todo mundo está querendo enrolar. Tem gente que está sofrendo de verdade. A gente precisa estar atento para ver quem é. A gente precisa estar disposto a ouvir o clamor dessa pessoa. Amado, tem gente que não quer muita coisa não. Tem gente que quer uma ajuda de verdade, tem gente que ajuda que precisa nem financeira é. Cada um tem o seu valor.
Algum tempo atrás, um rapaz veio aqui e me chamaram depois e falaram: Augusto está me chamando lá atrás. Eu entrei lá no gabinete e Augusto estava conversando com o rapaz. Na verdade, o rapaz estava falando com o Augusto. Eu estava aqui ouvindo já a pregação, não lembro qual de Minas estava pregando nesse dia, essa palavra, né? E estava aqui ouvindo a pregação e eu saí daqui e cheguei lá. Quando eu cheguei, eu sentei, cumprimentei, sentei e o rapaz continuou falando. Estava o cara falando com o Augusto, do profeta Jeremias, do profeta não sei quem, o cara pregando com o Augusto. E aí eu falei: cara, eu saí de lá de dentro, estava olhando a pregação para vir para cá ouvir outra pessoa aqui. Só não quer. Eu parei e falei: cara, mas o que a gente pode te ajudar? E ele falou, conversando, ele falou: eu cheguei aqui, parei ali fora, fiquei ali do outro lado olhando, estava ouvindo o louvor, e eu parei ali no poste. Eu vi que um modelo que olhou assim meio esquisito, meio cismado, assim, o que eu queria. Uma menina veio e me chamou, uma menina que ele falou: cara, desse tamanho, que eu sei quem é. E aí, ele falou, depois o pastor chegou lá, o Augusto. Esse Augusto chegou lá perto dele, e ele falou: pastor, eu não ia entrar não ia mesmo. Mas ele me falou uma coisa que eu não ouço há muito tempo. Ele falou: você quer conversar? Eu falei: pastor, há muito tempo ninguém me ouve. E ele falou que entrou por causa do convite de Augusto. Então, você quer conversar? E ele sentado lá atrás, Augusto ouviu bastante, conversou com ele, pegou a palavra e tal. Eu participei de um pequeno momento lá e eu veio para cá com o público. Mas a necessidade daquele rapaz não era tanto a questão do dinheiro. A gente ajudou ele, deu lanche, estava com fome, não tinha como comprar nada de comida, compramos o lanche para ele e tal. Falou que tinha 2 dias que não comia direito, estava andando na rua. E muita gente da igreja, algumas pessoas da igreja conheciam ele, né, onde ele estava. Realmente nunca mais viu, não sei se Augusto viu. Viu mais alguma vez por aí? Não? Espero que ele tenha ido mesmo por cento de recuperação, como ele falou que iria. A gente deu uma pequena ajuda, não era tudo que ele precisava. Mas assim, a gente parou, ouviu. Augusto ouviu durante bastante tempo, viu a situação, depois a gente conversou sobre, né, a avaliação que ele fez, a avaliação que eu fiz no tempo que a gente ficou ali. E às vezes a gente acha que a pessoa está querendo muita coisa, não é. Ele queria ser ouvido. E ele foi naquele dia, porque Augusto foi lá, então um monte de você quer conversar um pouco? E pronto, era isso que eu achava para ele. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu clamor. A gente não pode ser indiferente a isso. A gente não pode estar o tempo todo correndo tanto a ponto de não se preocupar com o sofrimento dos outros ao nosso lado. Eu sei que cada um tem os seus problemas, né? Essa história que todo mundo diz. Só que você tem alguém que soluciona os seus problemas, entende? Você tem alguém que está passando junto com você por essa situação. Nós, de vez em quando, acabamos abrindo aqui, quando pegamos o microfone, alguma situação que a gente está enfrentando. Quando a gente, às vezes, está reunido para poder orar, seja o grupo dos homens ou das mulheres e tal, a gente, às vezes, conversa um pouco, ela está passando esse problema, não queria pedir oração por isso. A gente divide. A gente tem irmãos que se importam com a gente. A gente tem um Deus que está cuidando da gente. Mas tem gente que está sozinha nesse mundo. Gente que às vezes tem família, mas ninguém entende que ela está sofrendo, que ele está sofrendo. Para todo mundo que está naquela casa, isso é frescura, isso é bobagem. Quer chamar a atenção dos outros. E a pessoa está no meio de um furacão e não sabe o que fazer da vida. E às vezes o clamor da pessoa é por alguém que possa ouvi-la. Às vezes é por alguém que possa orar por ela. Às vezes é por alguém que fale algo diferente do que todo mundo fala. Você tem que parar com isso, tem que parar com essa besteira. Porque seu irmão que compara com o outro, aquilo te arrasa. De repente o que você precisa não é tanto uma grande orientação, mas alguém que te ouça e que possa orar com você. E aí, amado, eu pergunto: quem Deus vai poder usar para essas coisas? Quem Deus vai poder contar para usar para essas pessoas que estão precisando? Cada um com seu clamor diferente. Só aqueles servos e servas que estiverem atentos. Tem hora que a gente tem que parar tudo por uns momentos. E como eu disse, sentir vergonha aquele dia, no sábado. Porque eu podia ter parado de dar atenção. Eu podia ter ouvido o que ele estava falando. Eu podia ter parado até para analisar melhor a situação. Mas na minha cabeça eu queria resolver a situação. Ele está querendo dar ajuda, pronto. Mas eu podia ter ouvido direito. Eu podia ter sondado ali, já era quase meio-dia. A gente já estava com fome, provavelmente ele também já estava. A gente podia ter parado para almoçar junto. A gente podia ter voltado lá e eu ter comprado a caixa de Guaravita para não ser enrolado, né? Mas se ele usasse para comprar bebida, claro, ele podia trocar depois a caixa de Guaravita. Eu não vou sair vendendo junto com ele para saber se ele vai fazer ou não. Não seria, sei lá, R$12 a caixa de Guaravita que ele matar. Mas às vezes a gente não para, a gente não ouve, a gente não para. A gente parece que está sempre correndo, nunca pode parar. Tem hora que a gente tem que parar todos os momentos e ouvir. Eu vivi uma situação, eu já contei aqui também algumas vezes,
Vai ser difícil contar experiências diferentes e a vida dele, né? Os anos vão passando e já ficando repetitivo. Mas eu lembro de uma pessoa que eu cruzei o caminho dela. Ainda jovem, lá no Rio, trabalhando como boy, e eu passei pela rua, eu vi uma senhora sentada, um carinha triste, parecia que morava na rua. Eu passei por ela, sem dar muita atenção, passava por vários moradores de ruas ali na Senador Dantas, e eu passei por ela, mas naquele dia o Espírito Santo clamou no meu coração: volta a ajudar ela. E eu disse: como assim? Eu correndo para o trabalho, estava em cima da lâmpada, eu passava no centro do Rio, voando uma flecha, magrinho, andava rápido a beça, e aí eu andando e conversando com o Senhor, eu cheguei no meu galope, né? Andando, falando: Senhor, mas como assim ajudar? Não tem dinheiro, tem prata, não tem ouro, não tem dinheiro. E o Senhor falou: abre sua carteira, viu? Naquela eu puxei a carteira do bolso andando, mesmo pique. Andando aí, eu puxei a carteira, abri, eu tinha aquele ticket de papel ainda, ticket de refeição. A gente fazia o lanche com aquilo e abria que a gente tinha para o almoço. Eu falei: não, tá vendo, só tem ticket de refeição. Eu falei: pois é, ajuda ela. E eu lutei com o Senhor um tempo, caminhando ainda aquele meu passo largo, até que chegou lá na frente, sabe aquela coisa de ser vencido pelo Senhor, e eu voltei. Quando eu voltei, e pelo meio do caminho, tem naquela galeria que ela estava, e eu fiquei desesperado quando vi mais a mulher, apesar de eu ter discutido com o Senhor um tempo, mas era uma coisa muito rápida eu ir lá e voltar. E era uma senhorinha com carinha de boa, tal, quietinha, e eu voltei e não achava a mulher de jeito. Veio pela galeria, passei procurando, falei: meu Deus, a mulher subiu na minha cabeça sozinha, era um anjo. Era um anjo, veio para me testar. O Senhor falou que de vez em quando na palavra ele diz lá, de vez em quando algumas pessoas hospedam um anjo sem saber. Eu falei: meu Deus do céu, nem hospedar eu hospedei. Eu lembro dessa, eu dei uma ordem, eu fui contra, eu me deu um desespero, falei: Senhor, me perdoa. E eu andando, procurando, nada de achar, eu olhei para um lado, olhei para o outro, meu Deus, até não subiu desse jeito. Era muito senhora para estar andando rápido desse jeito. Procurei, não achei. E aí eu olhei para a hora, aquela época, a relógio ainda, estava em cima da lista, eu tenho que ir embora, eu fiquei desesperado, eu falei. Deus me deu uma ordem e eu falei. Eu voltei pelo corredor de novo para aquela galeria. Quando eu entrei na galeria, eles ficaram para dentro de novo. Já falei isso, ela estava atrás de uma placa, ela estava na frente da placa, eu passei para lá, estava na frente, quando eu voltei, ela estava por trás. Eu passei por ela e não vi. Quando eu vi a senhora, deu um alívio no coração, eu peguei o ticket, fui até ela. Você já conhece o resto da história. Falei um pouco de Jesus para ela, a mulher acreditou muito que o ticket era de verdade, dava para comprar alguma coisa, não estava acostumado com isso, mas eu expliquei, mostrei o símbolo na parede lá, tal, enfim. A mulher foi fazer a refeição dela e eu fui embora. Mas por que eu fui justamente naquela mulher? Por que aquela mulher naquele dia foi diferente de todos os outros que eu vi? Eu via sempre ela sendo andando aquele monte de saco de lixo de restaurantes que são vários lá, o pessoal pegando comida do lixo, eu via aquilo direto. Aquilo me incomodava, mas com o passar do tempo aquilo foi virando normal. Por que eu olhei aquela mulher que estava quieta sem falar nada, e aquilo me incomodou e Deus falou comigo? Deus queria fazer algo na vida dela. Depois eu descobri, a senhora estava com a clavícula quebrada, eu não fiz nada relacionado a isso, não tinha como ajudar nisso. Mas enfim, havia uma situação, uma necessidade, alguém precisando de ajuda. E Deus resolveu usar alguém. Resolveu usar a minha vida, um rapaz passando e não trabalhar no dia a dia, como fazer todos os dias. Mas naquela época, ali naquele dia, eu estava atento. Quando o Senhor falou, eu não questionei. A questão é: você está atento ao que você está pensando só em você? Você está ligado no problema dos outros ou você está preocupado só com os seus problemas? Você está disposto a ser boca de Deus, canal de Deus para abençoar a vida de alguém, ou você só está pensando em você? As pessoas estão aflitas aqui. As pessoas estão cheias de situações difíceis. As pessoas estão cheias de temores, cheias de lamentos. Coisa mais simples do mundo é você entrar num lugar, numa vila qualquer, que a gente vive vila, e daí a pouco começa alguém a reclamar: estou andando mais, o menino não bebe mais, olha, já vim aqui ontem, não sei o que é todo, e a pessoa só entra para conversar com você e lamentar das coisas, falar do que está passando, do que está sofrendo. As pessoas estão carregadas de lamento, as pessoas estão cheias de feridas abertas, os problemas enfrentados são muitos. É muita gente passando problema financeiro, gente passando problema na família, problema conjugal, gente enfrentando problemas emocionais, tem muita gente abalada, é gente com depressão, gente com síndrome crônica, muita gente enfrentando enfermidade, gente com trauma, enfim, os problemas são muitos. E quem pode resolver esse problema? Você conhece alguém que pode solucionar esses problemas?
Você conhece alguém que pode ajudar alguém que está passando por depressão? Você conhece alguém que pode trazer cura para quem está enfermo? Você conhece alguém que pode agir e restaurar um casamento? Você conhece alguém que possa fazer isso? Nós temos a solução. O Senhor tem feito isso por nós. E como que a gente pode estar indiferente que essas pessoas estão enfrentando problemas que nós já enfrentamos? Quantos estavam abatidos quando chegaram aqui, estavam arrebentados, a vida toda destruída, o Senhor foi restaurando tudo. E agora a gente vai pensar só nisso. Naquilo que Deus fez pela gente, como agora está sendo bom, como a coisa mudou, e a gente vai se conformar, Deus me abençoou, pronto. Deus usou alguém para fazer isso por você. Deus para poder tratar o seu casamento, Ele usou alguém que veio te aconselhar, que orou por você, que insistiu, que de repente conversou com as duas partes. E agora, Deus quer usar você para alguém também. De repente é uma pessoa que está sofrendo com enfermidade há tempo e não sabe o que fazer, e você já viveu o processo de Deus te curar. Deus quer te usar. Mas a gente não pode ser indiferente à vida dos outros, sofrimento dos outros. Eu fiz isso no sábado. Eu ajudei, eu podia falar, mas eu fiz alguma coisa. 3 reais que eu dei, acho que nem isso. Será que eu ajudei aquele rapaz de verdade? Minha esposa com 2 frases não deu mais. Nossa, eu Jesus, eu estou dele. Foi mais ajuda do que qualquer dinheiro que eu pudesse dar. Se eu desse 50 reais para ele, eu não tinha ajudado tanto quanto essas 2 frases. Mas está na hora de a gente acordar para a realidade que as pessoas estão precisando. O Senhor vê o sofrimento deles, se importa. Como eu disse há 2 semanas atrás, que eu li que o Carlos pregou aqui, Deus falando com Moisés: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho ouvido o clamor deles por causa do que eles estão passando no Monte Egípcio, da escravidão deles no Monte Egípcio. E eu estou te enviando para ir lá tirar o meu povo da sua situação. Deus está vendo o sofrimento dessas pessoas. E o que Ele faz? Ele envia um crente, uma crente. Ele envia a gente. E imagina a decepção do Senhor quando Ele nos envia e a gente nem olha no olho. Quando Ele nos envia, a gente não está nem aí para a situação. Quando Ele nos envia, a gente não se importa. A gente fala: eu estou ocupado demais. Quando aquele homem foi assaltado, espancado, largado na beira do caminho, passaram pessoas diferentes ali. Passou o sacerdote, passou o levita, mas nenhum dos dois ajudou. Gente que Deus enviou, eu creio que dessa. Era alguém que cuidava das coisas de Deus. Passou um sacerdote que pregava a palavra do Senhor, que ensinava. E no entanto ele olhou para aquele homem, se afastou e não se envolveu. Passou o levita que estava lá, que era lindo, cantando lá os louvores ao Senhor. Que as pessoas olham daí, como a gente está sempre dizendo, e olham para cá e vê quem está cantando e fala: poxa, mas eu não sei cantar, então eu não posso servir o Senhor. E quando ele teve chance de servir o Senhor, de cuidar daquele homem lá caído, espancado, assaltado, não se envolveu, não. Aí passou o tal do samaritano e ele ajudou aquele homem. Mas de vez em quando Deus tem enviado a gente não percebe. De vez em quando Deus tem feito a gente cruzar o caminho de algumas pessoas e a gente passa desapercebido como se nem em frente fosse. Deus quer usar a nossa vida para essas pessoas. A gente precisa ouvir o clamor deles, parar, dar um tempo nas coisas, dar um tempo de atenção. Talvez não seja muito, alguns minutos, mas ouvir que aquela pessoa tem sofrimento dentro dela. Se identificar, sentir a dor da pessoa, além de ouvir, tentar sentir a dor dela, porque também é muito fácil a gente ouvir. Nonada pregando aqui no domingo, ela falou sobre isso, da gente não julgar, porque é muito fácil você pensar como eu poderia estar pensando nesse rapaz. A gente foi depois conversando, eu e o Augusto, né, aquela questão que ele mandou mensagem, falou: já sou sincero, a gente fica com medo de poder ser enganado. O cara me pagou 20 reais, a gente nem dá dinheiro aqui, já tem isso por nome, né? Mas aquele foi meu, de poder pegar 20 reais, o cara precisava de 50, eu dei 20, falou: eu tenho isso, ganhamos o lanche, eu 20 reais. Ah, isso para engrandecer, cresceu do quê? Não, um trocinho desse, isso vai fazer alguém, vai olhar para pensando que eu sou alguma coisa? E a gente fica aí com o cara e pensa: será que esse cara não está me enrolando a gente? A gente fica nesse pensamento. E Augusto estava falando: a gente tem que estar pronto para, mais do que estar preocupado se vamos enrolar ou não, mas ouvir a voz de Deus. A gente precisa fazer isso. Mas então, ao invés de a gente ficar olhando para a pessoa e poder falar: olha só, mas está nessa situação por quê? Não quer ouvir a palavra, não quer mais ir para a casa de Deus. Garanto que a gente já falou para ele no fim do vídeo: quantas igrejas já passou na porta?
Quantas vezes a gente fala essas frases? Ah, morreu sem Jesus, mas garanto que já passou uma quadra um monte de vezes. Por que não entrou? Quantas vezes eu falei isso? Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Como se você, quando estava lá fora, entrava em tudo que está ligando por aí, né? Era assim que acontecia. Você queria Jesus mesmo. Você estava lá fora no mundo perdido, vivendo um monte de coisa. Você não estava aprisionado, não. Você não estava algemado. O diabo não estava te agarrando, não. Você estava solto, você se quisesse entrar na igreja. Era assim que acontecia. Mas eu já falei essa frase várias vezes. Morreu sem Jesus, mas olha para a porta de quantas igrejas já passou. Olha quantas chances Deus já deu. Não quis, o problema é dele. A gente acaba agindo assim. Está na hora da gente parar com esse negócio e tentar sentir a dor da pessoa. Ouvir com o coração e tentar entender o que a pessoa está sentindo. Por que naquele dia, igual a todos os outros, aquele homem pediu a mesma coisa que sempre pediu, mas naquele dia Pedro e João ofereceram uma outra coisa? Quando aquele homem estava ali e pediu esmola, eles podiam ter pensado só, não, ele está precisando disso, eu vou dar do jeito que eu fiz. Mas eles olharam para aquele homem e devem ter sentido a dor dele. Devem ter pensado, a vida dele deve ser difícil. Todos os dias esse homem está aqui, todos os dias nessa mesma situação, tem que ficar se expondo, pedindo ajuda dos outros. Quem gosta de receber a ajuda dos outros? Quem gosta de depender de cesta básica? Quem gosta de que alguém tenha que pagar as suas contas porque você não tem condição de pagar? Quem gosta de ter que pedir dinheiro aos outros? Nem papai e mãe a gente gosta. Vai pedir dinheiro para o marido para comprar um sei o que, você não gosta. E ficar lá dependendo sem saber o que você vai ouvir das pessoas. Eles devem ter sentido o que aquele homem sentia. Eles devem ter pensado em como era a vida dele, o quanto a família dele está passando uma situação difícil para ele estar naquela situação. Devem ter pensado, será que ele consegue todos os dias levar comida para dentro de casa? Será que ele tem filhos? Será que essas crianças têm o que comer? Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas eles se identificaram com a dor daquele homem. Eles se importaram a ponto de fazer alguma coisa. Eles queriam fazer mais. Então, olha, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu te ajudava, mas eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa. E aquilo que eu tenho, eu te dou. Olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Eles sabiam daquilo que esse Jesus podia fazer. Eles já tinham vivido essa experiência várias vezes de ver Jesus curando tanta gente. Eles ouviram Jesus falando: vocês vão ir meu monte, vão pregar o evangelho para toda criatura. Aquele que crê for batizado será salvo. Quem não crê já está ajudado. E esses sinais conseguiu os que crerem. E ele começou a falar das coisas que iam acontecer, das curas, quando a gente estendesse a mão e pusesse as mãos e orasse. Fala: tem uma solução para esse homem. Fala: eu não tenho para ajudar aquilo que ele precisa. Eles não tinham mais dinheiro com eles, não era deles o dinheiro, era de todo mundo junto. A comunidade estava vivendo desse jeito. Mas eles falaram: não tenho dinheiro para te dar, mas eu creio que pode fazer. Em nome de Jesus, levante e anda. Aquele homem levantou. Puxaram aquele homem pelas mãos e ele levantou. E o homem foi curado. A glória de Deus tomou conta daquele lugar. Todo mundo ficou assustado. Mas por quê? Porque eles primeiro ouviram o clamor daquele homem. Segundo, eles se identificaram, sentiram a dor daquele homem. Eles avaliaram ali o estrago feito na vida daquele homem e falaram: meu Deus, ele está sofrendo. E eles se encheram de fé para falar: olha, tem um jeito, o Senhor pode te ajudar. E aí eles profetizaram então a solução em Jesus, e aquele homem foi curado. Você precisa fazer a mesma coisa. Nós precisamos fazer isso. Parar um pouco e ouvir o clamor. Ouvir o clamor, se identificar. Falar: peraí. Às vezes a gente julga só a pessoa pela atitude dela, pelo que ela fez de errado, e a gente quer apontar. E como não nada disso é bonito, a gente tem que ficar apontando o que está errado. Não adianta. Para apontar tem um monte. Mas para ajudar é que está faltando gente. A gente precisa se colocar na frente e falar: peraí. Fala: rapaz, você está passando por isso, imagina o quanto você está sofrendo. Não tem como sua esposa aceitar essa situação. Olha como é que vocês estão vivendo. Mas olha só, enche seu coração de fé nessa hora. E aí você profetiza: fala: mas Jesus pode dar um jeito nisso. Jesus pode resolver essa situação. Jesus pode mudar o teu casamento. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode transformar. Mas eu estou preso às drogas, eu não consigo sair. Jesus pode te libertar disso. Ele continua fazendo as coisas. Nosso Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma. Essas 4 coisas bastam para qualquer situação. Esse Jesus pode fazer. E ele quer nos usar para isso. Eles fizeram então aquilo que precisavam fazer, ouviram, sentiram a dor, se identificaram, profetizaram e fizeram a última coisa: estenderam a mão.
Eles podiam ter falado assim: olha, se você entregar sua vida para Jesus, tudo vai mudar. Você quer entregar sua vida para Jesus? Tá. Eu quero aceitar Jesus. Eles podiam virar as costas e ir embora. Mas eles fizeram algo mais. Eles estenderam a mão e levantaram aquele homem. Ele não estava curado ainda quando eles puxaram. Diz o texto aí que eles puxaram o homem. Vamos lá, versículo 7 mais ou menos. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. Primeiro eles puxaram, colocaram ele de pé. E então diz que os pés dele, os artelhos, os dedos, tudo se esticou. E os pés dele agora estavam firmes. Aquele homem que tinha as pernas coxas, não podia ficar de pé. Ele agora, depois de ter sido levantado por aqueles homens, Deus o tocou. Está na hora da gente entender que a gente tem que chegar até esse ponto, aonde a gente toma uma atitude pela pessoa, aonde a gente faz algo para ajudar essa pessoa a se colocar de pé. Não é só falar: não, se você quiser agora, vai para a igreja, você Deus vai mudar a sua vida. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. A maioria não tem força para vir sozinho. A maioria precisa ser buscado lá, alcançado lá e trazido, ser pescado, né? O Senhor disse-nos aí pescadores de homens. O pescador fica deitado dentro do barco esperando peixe lá dentro. É a gente que faz. O pescador logo se manifesta. Não, faz assim, né? Sabe como é? Amado, a gente precisa ir até lá e fazer alguma coisa. Se a gente fizer assim, se a gente realmente conseguir enxergar, na pregação de domingo ainda no final, o Senhor encheu o coração de Jonathan com uma palavra dizendo: Deus ele te vê, os olhos do Senhor te veem. E os seus olhos? Os meus olhos no sábado não viram aquele homem. Você está disposto a deixar que os seus olhos vejam alguém e essa pessoa veja que você realmente enxerga ela do jeito que aquele rapaz falou? Há muito tempo que ninguém me fala isso. Ele entrou porque alguns enxergou ele, quis dar atenção a ele, quis conversar com ele. Está na hora da gente fazer isso. A hora em que alguém está sofrendo, encontrar na fila um crente, eu ou você, que realmente se importa, que na hora que falar: não aguento mais, você olhar nos olhos, ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, e ao invés de falar: tá bravo, e virar a cara e largar de mão e falar: pô, chata pra caramba, fala pra burro, né? Eu querendo ficar aqui no meu canto, ficar no celular. Parar tudo, pegar o celular e ouvir aquela pessoa, sentir a dor daquela pessoa, ver o que ela está passando. Há poucos dias também, meu último exemplo, uma senhorinha veio aqui. O que a gente estava fazendo? Não lembro. Uma senhorinha aqui da rua veio, falou da situação que estava passando, queria comprar biscoito, não sei o que, papapá, não conseguia andar, o pessoal acudiu, eu peguei junto, não sei o que, e ela falou alguma coisa do filho, o filho estava ouvindo, estava aprendendo, não sei. A gente não pode entrar na Bíblia e já querer lá resolver alguma coisa, né? Pode ser história, enquanto o Fred está por aí inventando história, mas a questão da atenção. Ontem ela voltou, foi uma vez, não foi hoje? Foi ontem, ela voltou, entrou, a gente vendo as coisas do bazar, entrou, viu, sei lá se viu quantas peças ajudaram, sentou, agora a gente vai conversar um pouco. Que atenção, a gente precisa disso. As pessoas estão carentes, as pessoas estão com clamor, a gente precisa fazer isso. E tendo sentido a dor da pessoa, profetizar a solução e estender a mão e fazer o que a gente pode, se esforçar para essa pessoa estar de pé. E aí o Senhor faz o resto. E quando o Senhor faz o resto, o nome do Senhor é glorificado. E mais do que isso, as pessoas que estavam ao redor, que conheciam a situação dessa pessoa, vão ver aquilo que Deus fez. E por conta disso, vão me perguntar: como assim? Vão correr para essa pessoa? Não, vão correr para quem estendeu a mão, vão correr para quem ajudou. Falar: olha, o que aconteceu? O fulano estava passando isso, estou vendo o fulano bem, né? Como a gente ouve isso às vezes, né? Poxa, o fulano está bem, o fulano está tão diferente. E a pessoa se aproxima, por quê? Porque vê que Deus pode usar. E quer que Deus use também. Está na hora da gente se posicionar. Guarde o que eu estou te falando. Fica atento. Eu não quero mais dar esse ponto. Não quero mais sentir vergonha. Por ter diante de mim alguém que está com um clamor e eu nem olhar no rosto, nem pensar, nem dar atenção. Eu estou expressando aqui, expondo, falando daquilo que eu não fiz. De repente sendo julgado até pior do que você. Porque fala: mas é pastor, né? Eu sou crente igual você. E eu deveria estar atento do mesmo jeito que você deveria. Eu errei. Já curvei, já tomei meus tapas,
E eu estou te avisando, fica atento, para que você não passe por isso também. Fique atento, que você vai cruzar o caminho de algumas pessoas, de uma pessoa, não sei, mas que está precisando urgentemente desse Jesus. Deixa Deus usar sua mão. Deixa Deus usar suas mãos. Deixa Deus fazer um milagre através de você. Amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Talvez você seja um desses que está precisando de um milagre. Talvez você seja uma das pessoas que tem um clamor dentro de si. Talvez ao invés de Deus nos enviar para cruzar o seu caminho, Deus já enviou você e está cruzando o nosso caminho hoje. Você já veio aqui porque há um clamor dentro de você, há uma necessidade, há algo que Deus precisa fazer, a necessidade de um milagre. Talvez você já esteja aqui por causa disso. A gente está tentando acordar para essa realidade, depois de tudo que a gente enfrentou, de tanta preocupação com o que era nosso, com a nossa família, com a nossa casa, com a nossa vida, com o nosso trabalho, que muita gente está tendo que fechar. A gente está saindo dessa situação e olhando muito para a gente, mas a gente está tentando acordar para olhar para fora. E quem sabe você já chegou aqui com esse clamor no seu coração. Eu quero dizer para você com toda a convicção do meu coração que o Senhor, Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua história, transformar todo esse quadro que você está passando. Eu quero afirmar para você que na sua casa, na sua família, dentro de você, no seu corpo, o Senhor Ele pode tocar na sua vida e mudar tudo. Eu sei disso. E eu quero orar por você que precisa dessa ajuda do Senhor. O que Deus vai fazer, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Ele vai atender a sua necessidade. A gente precisa identificar a necessidade. Isso a gente só identifica quando a gente ouve. Aqui a gente não tem essa ocasião. Espero que possamos ter, que a gente possa conversar, tirar um tempo junto. Mas mesmo sem eu poder ainda te ouvir, é muito melhor quando a gente ouve. É muito bom quando a gente vai à casa de alguém, quando a gente visita alguém, quando a gente tem um gabinete, quando a gente pode conversar e a pessoa fala sobre os seus problemas, e a gente faz simplesmente o quê? Vai orar por aquelas coisas. Quantas vezes eu vi Deus fazer um milagre assim? Pastor, estou muito preocupado com o fulano, ele está internado, não sei o que, tem dia já que não pode, pastor, estou preocupado. E eu lá orava assim, abre o apetite dessa pessoa, que não fique mais sem se alimentar, que não sei o que. E depois a pessoa falava, pastor, pelo amor de Deus, não podia até por ao contrário, porque estou comendo muito. É uma coisa tão simples, mas é a necessidade que a pessoa tem. Às vezes é uma questão da pessoa fala, estou sentindo muitas dores, eu não consigo fazer as minhas coisas, as tarefas do dia, estou deitado direto, estou a dias de cama. E você vai orar pedindo a Deus que levante aquela pessoa, que no nome de Jesus pare aquelas dores, que o Senhor cure a enfermidade, e no dia seguinte a pessoa está fazendo as coisas todas. Às vezes as necessidades são tantas diferentes. Eu lembro de orar com pessoas também que estavam há dias sem dormir. Pastor, eu estou desesperado, estou muito cansado, estou estressado, porque tem dias que eu não durmo, eu não consigo dormir, há uma falta de sossego no meu coração, minha cabeça não para de funcionar. E a gente pediu ao Senhor coração uma noite de sono tranquilo. E no dia seguinte eu encontrar com a pessoa e falar, pastor, eu dormi igual um neném. As necessidades às vezes são até pequenas diante do que a gente acha que é normal. Mas quando a gente ouve, a gente sabe o que é, a gente vai em busca disso, vai pedir isso ao Senhor e o Senhor faz. Como eu disse, eu não pude te ouvir hoje. Espero que a gente possa fazer isso em breve. Mas se você veio com um clamor, uma necessidade, se você precisa de um milagre, eu quero quebrar um pouquinho o protocolo, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Pedir a você para manter distância se vier mais gente, mas se você quer receber a oração hoje, se você precisa de um milagre, sai do seu lugar, vem aqui à frente, se posicione aqui, por favor. É só procurar um lugar onde você não fique todo mundo juntinho, né? Talvez nem tenha tanta gente para vir, mas se tiver, você mantenha a distância. Você precisa de um milagre? Sai do seu lugar e vem com Jesus. Eu não tenho como ouvir agora o que você precisa, mas eu tenho certeza que o meu Senhor, Ele conhece isso. Eu tenho convicção que o meu Senhor sabe exatamente qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, qual é a sua preocupação. E eu tenho certeza que esse Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, tem a solução para você também. Se você precisa de um milagre, eu vou te convidar pela última vez, sai do seu lugar, nós vamos orar agora.
para que depois você não fale, poxa, eu podia ter ido lá. Deus podia já ter respondido a minha oração, por que eu fiquei preso? Sai do seu lugar em nome de Jesus, nós vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Não te conheço de hoje, Senhor, são anos caminhando contigo, Senhor. A experiência vai aumentando, Senhor, o convívio, a intimidade, Senhor, mas mesmo assim, tem hora que a gente parece que ainda não escuta, que está surdo, que está tão preocupado com outras coisas que deixa de lado o mais importante, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, pelos momentos, pelos vários momentos da vida, Senhor. Eu sei que não foram poucos, Senhor, e que estive desatento à tua voz, Senhor. Que não olhei para quem devia olhar, Senhor, que não senti o que eu devia sentir, Senhor, e que não estendi a mão quando devia ter estendido, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa agir em meu coração, agir no coração da tua igreja, Senhor, e nos deixar atentos, Senhor, sempre de olhos abertos, Senhor, olhos espirituais de quem discerne as coisas, Senhor, de quem consegue enxergar aquilo que os homens naturais não enxergam, Senhor. De quem olha e não vê somente a aparência, mas vê o coração, Senhor. Vê que está sofrendo, vê que está precisando conversar, vê que precisa de uma ajuda. Desperta-nos, Senhor, para que estejamos atentos à tua voz. Desperta-nos, Senhor, para que estejamos, Senhor, atentos a um sussurro teu. Às vezes uma palavra só ajuda. Que no nome de Jesus, Senhor, não possamos mais falhar diante de ti. Peço por mim, eu te peço pelos teus filhos e filhas também, que a tua igreja esteja atenta, Senhor. Nós falamos tantas vezes que a tua igreja sou eu, e quando o Senhor quer usar a igreja, a gente esquece isso, mas que nós estejamos atentos, que possamos ouvir o clamor da pessoa, que possamos dar atenção de verdade, Senhor. Que possamos sentir a dor, ver a destruição que foi causada, que nos encha de fé, Senhor, o coração, para que possamos profetizar a mudança, a solução, o milagre, Senhor. Que o Senhor possa usar as nossas mãos, Senhor, para de alguma forma ajudar essa pessoa a estar de pé na tua presença, Senhor. E aí que o Senhor faça um milagre, Senhor. Senhor, pessoas aqui hoje que precisam já do milagre, Senhor. Não dá tempo da gente conversar agora para resolver a situação, para ouvir, para dar atenção, mas já ouviram o Senhor falar. Então, em nome de Jesus, toca nessas vidas hoje, Senhor. Toma os teus filhos aqui em tuas mãos, Senhor. Realiza o teu milagre, Senhor. Enche esse coração de ti. Toca na família, Senhor. Toca no lar. Toca na vida. Toca no corpo, Senhor. Traz a cura, traz a mudança. Faz o milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor responda do céu nessa noite, Senhor. Tudo que nós precisamos fazer é isso. É crer, é profetizar, é orar em teu nome, Jesus. E o Senhor faz. Então, em nome de Jesus, age em favor dessas vidas. Quem está talvez na sua casa nos assistindo e há uma necessidade, há um clamor, Senhor, há um sofrimento, há uma dor, algo que está incontido dentro dessa pessoa, mas que não tem com quem dividir. Hoje nós dividimos isso contigo, Senhor. Toca nessa vida hoje, em nome de Jesus, e faz o teu milagre, Senhor. Que tudo que o diabo fez contra essas vidas, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que toda obra maligna para atrapalhar a vida dos seus filhos, Senhor, para trazer tormento, tribulação, divisão, que seja quebrado hoje em nome de Jesus. E que o Senhor possa trazer a tua bênção sobre essas vidas. Traz a tua cura, Senhor. Que toda enfermidade vá embora agora, em nome de Jesus. Traz o conserto, Senhor, onde houve desavença, onde houve problema, entra, fala aos corações, Senhor, transforma a situação, que o perdão seja liberado e que as coisas voltem para o lugar, assume a dianteira, Senhor. E no nome de Jesus, Senhor, faz o teu milagre. Como eu disse, eu não ouvi ainda, Senhor, eu não sei o que estão passando, mas eu sei que o Senhor sabe, que o Senhor já ouviu, que o Senhor já olhou, o Senhor já contemplou, o Senhor já se identificou. Então faz o teu milagre, Senhor, coloca de pé para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Você pode voltar ao seu lugar. Abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Creia no poder que há no nome de Jesus. Nós vamos encerrar aqui o nosso culto. Eu quero saber se hoje tem alguém que gostaria de entregar sua vida para o Senhor. Talvez você saiba que a sua vida está toda emperrada, toda travancada, porque você se distanciou da vontade de Deus. Você foi para longe do Senhor. Quem sabe você já esteve dentro da casa de Deus, já serviu ao Senhor, mas se foi, se afastou. Quer voltar hoje? Quer se reconciliar? Se você quer, dá um sinal com sua mão no nome de Jesus, vamos orar para você. Alguém que hoje quer entregar sua vida para o Senhor? Eu não posso encerrar aqui sem te perguntar isso. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ou se você já se afastou, já esteve presente e se afastou, quer voltar hoje? Se você quer tomar essa decisão hoje, levanta sua mão, eu quero orar para você. Alguém? Meu querido lá também. O Hernani está aqui renovando sua aliança com o Senhor. Vem para cá também, dá para vir para cá? Você está aqui na frente, por dentro? Vem para cá, eu vou orar para você. Há mais alguém que quer tomar sua decisão diante do Senhor? Mais alguém? Está na hora. Aproveita e embalo. Se você quer tomar sua decisão, é o dia da mudança da sua vida. Levanta sua mão em nome de Jesus. Nós vamos orar. Fernando está aqui, já havia entregue sua vida para o Senhor, está aqui renovando sua aliança. Vamos orar pelos amados. Estenda essa mão, igreja, obrigado. Senhor, toque teus filhos, Senhor. Robert, Fernando, Senhor, tome em tuas mãos. Está aqui renovando a sua aliança, se reconciliando, Senhor, voltando para os seus caminhos, para caminhar contigo, para estar na tua presença, para viver uma vida diferente, uma vida abençoada diante de ti. Que o Senhor possa glorificar o teu nome, Senhor, colocando de pé para viver a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa fazer o teu milagre, Senhor, a mudança, a transformação de dentro para fora, Senhor. E que o Senhor pede nessas vidas, Senhor, realizando a tua vontade. Eu sei que o Senhor tem planos, Senhor. Eu sei que o Senhor planejou coisas a respeito dessas vidas, que se cumpram para a glória do teu nome. Que tudo que o diabo fez para atrapalhar esses planos, Senhor, que seja quebrado nessa noite, em nome de Jesus. E que o Senhor dê sequência à tua obra, Senhor, realizando a tua vontade, abençoando, transformando, Senhor, e usando de acordo com a tua vontade daqui para frente. Age, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Toma essas vidas em tuas mãos, Senhor, e faz na vida deles, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quiser, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus filhos. Podem voltar. Nós estamos encerrando. Vamos ter vontade. É festa. Glória a Deus. A gente já está encerrando aqui o nosso culto. Quinta-feira é dia que a gente faz culto em casa, né? Culto doméstico. Amado, nós temos aí só mais 2 pela frente. Quinta-feira agora e a outra. Depois já é Natal e Ano Novo. E a partir do ano que vem a gente volta à nossa escola bíblica, né? Nosso estudo na quinta-feira. Eu queria convidar você a fazer pelo menos esses 2. Quem sabe você não fez nenhum esse tempo todo. Nós estamos aí desde março fazendo culto em casa. De março até dezembro. E tem gente que não fez nenhum. Está na hora de você fazer. Fala assim, eu quero abençoar a minha casa. Eu quero trazer a tua presença para a minha casa. Eu vou reunir minha família e vou fazer um culto junto com a minha família quinta-feira. Quinta-feira, 7h30, dia de culto no lar, culto da família. Faz um culto com a sua família, chama. Pastor, mas não sei se vão querer. Chama, descobre, né? A nossa igreja faz culto às quintas-feiras, cada família faz um culto no seu lar. Vamos fazer aqui com a nossa família, né? Separa lá 2 louvores, separa uma palavra, ora junto, faz pedido de oração, todo mundo junto. Faz isso com a sua família. Você vai ver como isso tem abençoado a gente, vai abençoar você também. Quinta-feira é dia de nosso culto na casa. No sábado, a partir das 8 horas, de 8 até as 4, a gente tem aqui o nosso bazar. 2 dias que a gente passou o dia aqui ajeitando as coisas, e aí o pessoal já começa a vir visitando o bazar. Posso entrar, e já está vendendo direto já. Então, o sábado a gente está aí no nosso bazar, de 8 até as 4. Vem participar com a gente, né? Esteja aí comprando,
Você que pode ajudar, dê o nome aí também os obreiros para poder estar ajudando. Então, olha, eu tenho disposição aí do sábado, eu estou livre, eu posso lhe ajudar também. Faça isso, venha participar com a gente, divulgue, né? Se você não está no grupo, fala comigo, eu mando para você a propaganda, né? Divulgue com seus amigos, coloque lá no Face, coloque no seu status, lá no WhatsApp, divulgue para que as pessoas saibam e esteja aí com a gente participando também em nome de Jesus. E domingo nosso culto é às 6 horas, tá? Um culto só, desde o domingo passado, não são mais 2 cultos de domingo, um culto só de 6 às 8, tá? Domingo de manhã tem a programação dos obreiros, tem alguma coisa de jovens também, tem? Essa semana? Tá, então os jovens aí fiquem ligados em nome de Jesus, tá bom? Vamos encerrar nosso culto em nome de Jesus, felizes aí pelas decisões, que o Senhor possa abençoá-los e possamos caminhar juntos em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos como quem vai receber. Nós vamos interpretar a bênção e o culto vai estar encerrado. O amor tem Deus, a graça salvadora que está em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação que emana do Santo Espírito de Deus, que esteja conosco no povo de Deus espalhado em toda a face da terra. A igreja diz: amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cumprimento nossos amados aí. Está encerrado em nome de Jesus.